agora o Hexa vem. Isso porque finalmente tivemos um episódio bom de Helluva Shorts. Antes eu tava tirando leite de pedra para fazer esses vídeos, mas agora nós podemos se aprofundar um pouco nesse episódio. E sem falar que esse foi o último episódio desse ano. O episódio 7 foi o último, só no próximo ano agora. E que bom eles fecharam Helluva Shorts com um bom episódio. Os outros são mais ou menos ou ruins, já esse é bom. E nós podemos se aprofundar bem mais nele. Mas vamos parar de enrolar e vamos pro episódio. O episódio começa como todos os outros, a missão, mas dessa vez vai ser a missão solo do Moxie, já que a Millie e o Blitzo vão pescar sanguessugas. E o alvo principal do Moxie praticamente é sua versão humana, e vocês vão entender que é o Paulo, o filho de um mafioso. Então nós vemos o Moxie chegando quando tem uma discussão de pai e filho, onde o pai está reclamando com o filho por causa que ele acabou de perder um dos seus membros mais confiáveis da máfia, por causa do filho dele. Mas o filho dele rebate falando que aquele cara não era confiável e era um rato, e ele fez aquilo tudo para a família. Mas o pai dele discorda, falando que ele nunca soube o significado da família. Então o Moxie vai atrás, mas ele acaba se escondendo quando ele vê que eles estão saindo do escritório. E o filho fica chegando o pai atrás da porta, quando o Moxie se esconde atrás de uma estátua de anjo. Ele fica escondido lá quando vem uma aranha atrapalhar ele. E essa aranha acaba entrando na boca do Moxie, fazendo o Moxie se engasgar. E assim entregando seu esconderijo, quando o filho do mafioso estava rezando, dizendo que ele era católico ou quase isso, pro anjo. Então ele fala que viu o anjo responder. Então o Moxie, para não perder o disfarce, ele continua com essa história, fazendo a voz de anjo. E assim ele consegue uma conversa com o mafioso. E essa conversa é interessante, já que praticamente é um paralelo da vida do Moxie. O Moxie pergunta se ele tratava ele como um merda, se ele usava ele apenas como uma ferramenta, assim como o Crampson fazia com o Moxie. E o filho do mafioso começa a responder que o pai dele nunca tratou ele tão bem e apenas como uma ferramenta. E o Moxie se identifica bastante, já que ele passou por isso com o Crampson. Então o Moxie tem uma ideia de salvar ele, já que o Moxie se identificou com o filho do mafioso. Então ele tem um plano para fingir a morte do filho do mafioso, mas acaba dando errado, já que o filho do mafioso não é tão inteligente, porque praticamente o plano era o seguinte: eles tinham que pedir ajuda com um grupo que não estava conectado à máfia do pai dele. Então por isso ele vai atrás da família Mortadela, que era rival da família do pai dele. Ele começa a explicar tudo o que aconteceu e explica até demais, falando até mesmo que o anjo falou com ele para pedir a ajuda deles. Mas como era família rival, e tentaram eliminar ele ali mesmo, mas o Moxie acaba não deixando, atirando numa caixa que estava suspensa por uma corda, e essa caixa caindo em cima deles, esmagando os mafiosos. E eles voltam a falar, e o Moxie falando o que foi aquilo, e o filho do mafioso respondendo que ele falou tudo, e eles surtaram quando ele falou que o anjo falou com ele. Mas esse era o óbvio, já que era uma família rival, eles não iam perder a oportunidade daquelas. Mas a conversa dos dois é interrompida por pai dele, e o pai dele fala que a família Mortadela quer a cabeça dele, mas ele faz um acordo que ele vai chupar todo mundo da família e fazer o que quiser. Sim, exatamente. Pelo visto, todo humano desse universo gosta de ser chupado, porque não é possível um negócio desse. Mas tirando o lado do comédia, o Moxie fica surpreso. Isso porque o pai dele, que era o mafioso, que era praticamente o Crampson, estava se sacrificando pro próprio filho. Uma atitude que o Crampson nunca teria. E isso deixa o Moxie confuso e até mesmo emocionado, lembrando do seu passado. Então o pai do Pauline se despede do filho, falando para ele cuidar da mãe dele. Em vez de ficar triste, ele fica empolgado, ele fica alegre com isso, já que ele vai sacrificar por ele que vai ser o novo chefe da máfia. Mas o Moxie não gosta disso, já que na conversa dos dois, eles fizeram uma promessa: se ele se livrar do pai dele, ele ia sair dessa vida de crime, ia sair da vida da máfia. Mas como esse pilantra é pilantra, ele falou o seguinte: ele nunca falou diretamente que ia sair da vida do crime. O que ele queria mesmo é ser o chefe da máfia, ele não estava nem aí pro pai dele. O pai dele provavelmente ia ser eliminado para a família rival. E ele fica feliz, ao contrário do Moxie, que fica extremamente furioso, já que ele percebe que o Crampson não tinha obrigação de se tornar mafioso. E vocês vão entender isso um pouco melhor. Então, por ele ter mentido pro anjo, vulgo Moxie, ele acaba de selar sua própria sentença, já que a missão do Moxie era para eliminar ele.
Então Moxie vai continuar essa missão, falando que ele acaba de deixar um anjo muito furioso, fazendo aquela estátua de pedra onde ele estava escondido, jogando e assim a estátua caindo em cima dele, matando ele esmagado. E o Moxie encerrando a missão com sucesso. E aqui mostra outra parte da evolução do Moxie, já que lá no episódio 5 da segunda temporada, o Moxie demorou semanas para eliminar uma pessoa. Ele foi péssimo naquela missão, e olha que ele teve a ajuda da Millie. Já aqui, ele foi solitário e cumpriu a missão rapidamente. Um grande avanço para o Moxie. Fazendo isso, ele vai até o pai do Paulion, pois a limusine que ele ia estava com o pneu furado. Então o Moxie chega lá com um sobretudo e um chapéu muito parecido com Crampson. Praticamente o Moxie aqui está fazendo cosplay de Crampson, ele está igualzinho ao pai dele. Mas continuando, ele fala que o Paulion acaba de falecer, falando que eles nunca viram ele saindo de lá nas sombras. E chegando em casa, ele está triste. E a Millie acaba de ganhar um troféu junto com o Blitzo na pescaria de sanguessuga que eles participaram. E a Millie percebe que o Moxie estava triste. E o Moxie fala que o pai dele era um grande merda. E a Millie responde que ele já sabia disso. Mas aí que chega a parte interessante. O Crampson não tinha obrigação de se tornar mafioso. Ele podia simplesmente acabar com aquilo. Porque a família do Moxie é por geração. Com certeza, o pai do Crampson passou tudo aquilo para ele. Ele também tinha a opção de não querer aquela vida. Ele podia deixar aquela vida de lado, mas não, ele resolveu continuar. E o Moxie percebeu isso nessa missão, já que o filho do mafioso podia muito bem sair daquela vida, já que ele era o novo chefe e o pai dele não estaria mais lá. Então ele podia sair, mas não, ele não quis. Ele quis continuar e queria apenas o poder da máfia, mostrando para o Moxie que o pai dele não tinha nada de bom. E é interessante imaginar que o Moxie ainda tinha esperança de alguma coisa boa do Crampson, já que ele ficou bastante abalado com essa missão. E assim fazendo o Moxie perceber que ele não era obrigado a ser mafioso, como o próprio Moxie fala. Mas a Millie, como uma bela esposa que ela é, ela começa a abraçar e fazer carinho no seu marido, para confortar ele. E aqui a Millie nem citou a questão da gravidez dela, mostrando que ela vai ainda esconder por algum tempo essa notícia do Moxie. Mas é um grande avanço para esse personagem e também a família do Moxie, quando eu estou me referindo a Millie e o Moxie e o futuro filho deles. É isso que eu tiro desse Reluva Shorts. Com certeza eu vou tirar bem mais desse Reluva Shorts, porque esse Reluva Shorts teve alguma coisa de interessante. Ele não foi raso e não foi muito idiota como os outros. Esse aqui é o melhor Reluva Shorts, agora sem discussão nenhuma. O último episódio foi o melhor episódio. Ainda tivemos uma cena pós-crédito, podemos dizer assim. Durante o encerramento, nós podemos ver um pouco mais da Millie e do Moxie, falando da pescaria do Blitz e da Millie. Como o Moxie está comendo uma sanguessuga mais magra, enquanto a Millie está comendo a sanguessuga campeã, que é a mais gordinha. E aquela sanguessuga magra é a sanguessuga que o Blitz deu para ele, mostrando a evolução de caráter e também de altruísmo do Blitz, já que ele lembrou do Moxie e resolveu dar a sanguessuga que ele capturou algo muito fofo da parte do Blitz. E a conversa dos dois acaba deles flertando um pouco, mostrando que o Moxie tá comendo a sanguessuga. Depois da sanguessuga, ele vai degustar outra coisa. Você sabe muito bem o que. Bom, é isso e eu fico feliz por um episódio bom de Reluva Shorts. Realmente, deu um alívio ver um Reluva Shorts bom. Mas aí, o que você achou desse Reluva Shorts? Com certeza você gostou e vai estar no top 1 de melhor episódio dos Reluva Shorts atualmente, porque não tem como discordar, nós tivemos alguma coisa finalmente nesse Reluva Shorts, não foi apenas injeção de linguiça, teve conteúdo para nós falar. Mas não esqueça da sua opinião, pois a sua opinião é tão importante quanto as coisas que eu falo aqui nesse canal. Comente aí, sua opinião é muito importante.